Devocional é um momento importante em que a gente se tira com Deus, se retira para Deus, para estar com Deus. Existem momentos muito importantes, ou houveram momentos muito relevantes e marcantes na palavra de Deus, onde Jesus se retirava das multidões, saía até de perto dos próprios discípulos, para poder orar a sós e falar com Deus a somente. Aquele momento de Mateus 6,6, onde explica como que a gente deve orar e entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala ao teu pai em secreto. Esses momentos devocionais eles devem acontecer na vida de todo cristão, e todo cristão tem dentro de si uma vontade de ter um momento devocional com Deus. Uma vontade de estar mais perto de Deus, uma vontade de orar, de ler a palavra, de compreender melhor, de adorar e louvar o Senhor. E eu quero falar hoje do devocional nessa perspectiva de adorar o Senhor e de louvar o Senhor. É assim que geralmente eu começo os meus devocionais. Eu sempre uso os meus devocionais com os Arrais, Heloísa Rosa, Palavra Antiga, atualmente o Projeto Sola também, eu tenho músicas muito gostosas de ouvir e que remetem ao meu Senhor, né? Eu gostaria de abrir um texto com você hoje, que se encontra em Salmo 71, lá no versículo 23. Diz assim o salmista: que meus lábios exultem quando eu tocar para ti, e também a minha vida, porque a resgatastes. O salmista trata ao Senhor e louva ao Senhor, engrandece ao Senhor pelas coisas que ele fez. E nesse sentido, o que o salmista está louvando a Deus é por ter resgatado ele. O salmista, diversos salmos, você vai encontrar o salmista falando das misericórdias, da soberania, do poder, da graça, do amor de Deus, né? Isso porque louvor e adoração tem por si um significado de homenagem, elogio, de enaltecimento, de gratidão dos atributos de Deus. Você tem motivos para adorar, agradecer, exaltar a Deus? Sim, você os tem, porque não depende da situação em que você está vivendo. Gratidão ao Senhor é principalmente resultado das coisas que o Senhor já fez por nós, daquilo que Ele já é na eternidade, daquilo... Cara, Jesus umas certas vezes repreendeu seus discípulos porque eles voltaram muito felizes, dizendo: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. E Jesus olha para eles e diz: olha, vocês não fiquem felizes por isso, mas fiquem felizes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então, certamente, independente da situação que nós estejamos vivendo, nós temos motivos para agradecer e louvar o nome do Senhor. Especialmente porque Ele já nos salvou, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque Ele nos resgatou pelo seu precioso sangue, porque o seu Filho morreu naquela cruz por nós. Lembrando dos todos os atributos de Deus, daquilo que Ele é. Deus é santo e não depende dos nossos pecados, dos momentos difíceis que nós estejamos vivendo. Tudo aquilo que Deus é e todas as características e atributos do Deus Todo-Poderoso, todo cheio de misericórdia, cheio de bondade, não depende daquilo que nós estamos vivendo. Nós podemos ir para o inferno hoje, mas nós precisamos ir adorando a Deus por tudo aquilo que Ele é. Graças a Deus isso não é uma realidade, pois se o Espírito Santo está em nós e nos convence a adorar o Senhor, certamente nós estaremos adorando na eternidade com Jesus. Esse tipo de pensamento até incomoda algumas pessoas, estar no céu adorando a Deus por toda a eternidade. Eu sei que no céu nós não vamos adorar por 24 horas ou só ficar tocando música por todo esse tempo. Eu acredito que haverão outras coisas conforme a Escritura nos ensina, mas eu não tenho problema nenhum em estar no céu e adorar eternamente, cantar para sempre ao Senhor. Por mais que às vezes nós podemos pensar que a nossa voz não é tão boa, vale lembrar que no céu tudo será perfeito e a sua voz desafinada será afinadíssima e estará de acordo com o coral lindo dos anjos. Porém, o que eu estou querendo dizer é que aqui na terra também existem nossos momentos de adoração e louvar ao Senhor. Independente da sua voz, o Senhor não está ligando para seu desafinado, para sua voz ser bonita, ser feia. Ele quer saber se existe uma adoração sincera que flui do teu coração, do teu comprometimento. Se existe alguma coisa em você, sabe, que admira o Senhor. Se você pegar algo que é lindo, uma joia brilhante e com cores chamativas, você vai ficar admirado com isso e você vai começar a falar: que bela joia, olha como ela brilha. Enfim, é mais ou menos isso que a gente precisa ter em relação a Deus. Olha que lindo esse Senhor, olha que lindo esse Deus, olha que poderoso o nosso Deus, tão amoroso, tão cheio de misericórdia, tão poderoso. Ele é maior que o sol, ele é mais forte que o sol, ele criou todo o universo. Isso tem que fluir dos nossos lábios. E certamente as canções, os hinos diante dos nossos devocionais nos ajudam a lembrar dessas coisas. Isso é sinceramente e realmente necessário para os nossos dias. Eu lembro muito de Paulo e Silas diante daquela prisão na qual eles estiveram. E diante da prisão em que estiveram, eles adoraram, louvaram ao Senhor, mesmo em meio a tanta dificuldade. Eles engrandeceram o nome santo do Senhor.
Eu me recordo também muito de um hino que sumiu um pouco dos templos, sumiu um pouco das reuniões dos cristãos, mas ele diria: eu te louvarei, não importam as circunstâncias, eu adorarei somente a ti, Jesus. Eu não sei se é toque no altar, se é trazer na arca, enfim. A canção é linda, é maravilhosa e traz justamente isso que eu estou querendo trazer a você, esse tipo de pensamento, que nós vamos adorar a Deus, independente da situação que estejamos passando, porque Ele é o que é, porque Ele é admirável, porque Ele merece todo o elogio, por conta dos seus atributos. Deus sabe o que está fazendo. É uma maneira de gratidão. Em Tessalonicenses vai dizer que nossos corações precisam estar gratos, ser gratos, viver gratidão. Isso tem que estar de fato em nossos corações. Sermos pessoas que adoram ao Senhor, que engrandecem e agradecem ao Senhor. Afinal de contas, louvor e gratidão e reconhecimento de tudo que Deus é está ligado diretamente ao nosso antídoto contra toda ansiedade. Está ligado diretamente a um antídoto contra todo tipo de preocupação excessiva com a vida. Porque geralmente, quando nós estamos olhando as coisas pelo lado negativo, nós começamos a reclamar. Lembra muito do povo de Israel, que diante de um deserto com um sol escaldante, o Senhor mandava uma nuvem, diante do frio uma coluna de chamas, diante da fome o Senhor mandava codornizes e o maná, e diante da sede a água saía da rocha. O Senhor estava com eles o tempo todo, abençoando a vida deles o tempo todo, mas eles não conseguiam vê-lo. Eles viam o lado negativo de tudo. Eles reclamavam de tudo, eles não conseguiam adorar a Deus. E a gente percebe que o problema deles é a adoração, porque eles constroem um bezerro para adorar aquele bezerro. Enquanto Deus do céu Todo-Poderoso estava ali diante deles, se revelando para eles e querendo que eles se tornassem esses adoradores verdadeiros. E isso é aquilo que nós precisamos ser. Sabe, irmãos, no céu nós não vamos mais pregar a palavra. No céu não haverá mais necessidade de pastoreio, o pastor supremo estará lá, mas haverá necessidade de nossos corações de adorar. A adoração é eterna e tudo que nós temos, tudo que nós fazemos na terra precisa ser a partir da adoração. Você quer fazer missões na África, você quer fazer missões no Nordeste, faça em adoração. Você quer pregar a palavra de Deus, a sua teologia tem que ser humilhada, irmão. E a adoração humilha a gente, porque ela tira a gente do centro e coloca Deus. Deus é engrandecido, a gente é rebaixado. Essa é uma grande verdade e uma grande necessidade que nós temos. Nós precisamos, irmãos, focar as nossas vidas e as nossas adorações nos momentos devocionais, a canções que falam a respeito da Escritura, como diz o próprio salmista. Diante dos Salmos a gente vai encontrar diversas passagens em que o salmista glorifica a Deus e rebaixa a si mesmo. E essa é uma grande verdade. Lá em Coríntios, na verdade em Colossenses, capítulo 3, vai falar a respeito de como deve ser o comportamento daqueles que estão em verdadeira adoração ao Senhor. E vai dizer assim em Colossenses 3,16: a palavra de Cristo habite em vós ricamente com toda a sabedoria, ensinai e admoestai uns aos outros em ação de graças, entoem em vossos corações salmos, hinos e cânticos espirituais. Que os nossos corações estejam cheios de cânticos espirituais, cheios de hinos para adorar o nome do Senhor Jesus. Também quero dizer que em Salmo 103, para encerrar, em Salmo 103, versículo 1 diz: bendizei a Yahvé, a minha alma, e tudo que há em mim bendiga teu santo nome. Bendizei o Senhor, a minha alma, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. O salmista faz questão de falar com a própria alma a respeito de como ela precisa se posicionar em adoração diante de Deus. Assim também o salmista diz em Salmo 42, versículo 11, por que está batida a minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei. Nossas almas provavelmente não vão querer adorar, não vão querer louvar o nome do Senhor, mas eis a nossa necessidade de louvar o Senhor. Nós somos criados para louvar o Senhor. Olhe para dentro de si e diante do seu devocional, separe um momento para adoração, para louvor o nome do Senhor Jesus. Ele merece ser glorificado para todo sempre. Ele é o nosso Deus e nós o amamos de todo o nosso coração. Louve o Senhor, existem muitos motivos para elogio dele. Amém.